Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de deixarmos Deus nos falar. Deus nos fala na liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 26 de abril de 2021, segunda-feira da quarta semana da Páscoa. A cor litúrgica é branca e no rito da celebração temos o ofício do dia. A antífona da entrada. Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia! Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 9. Oração do dia, recemos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, libertastes da escravidão do pecado e concedei-lhes a felicidade eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 1 ao 18. Naqueles dias os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso se repetiu por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará dos acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 42, versículos do 2º ao 3º, 43, 3º, 4º versículo. Bem, vamos lá. Repetindo, Salmo 42, versículos do 2º ao 3º. Salmo 43, versículos 3º e 4º. Refrão, Salmo 42, versículo 3º-A. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Repitamos. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós,
Ó meu Deus, a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Repitamos: minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim fala o Senhor. João 10, versículo 14. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículos do 1º ao 10º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: em verdade, vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, uma espécie de homilia, uma reflexão, uma exegese de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Eu sou a porta, João 10, versículos do 1º ao 10º. Já no terceiro milênio, a humanidade parece sem saída. Os rumos adotados pela economia, pelas finanças, pela organização do trabalho, pela globalização, chegam a um beco sem saída. Aprofunda-se o fosso entre ricos e pobres, hemisférios norte e sul, enquanto a sociedade urbana mergulha num cenário de solidão, dependência de drogas, violência e falta de sentido. Para onde ir depois desta pequena reflexão existencial? Jesus se apresenta como uma resposta permanente. Eu sou a porta. Como quem diz, por mim poderão entrar e sair e encontrarão passagem para a vida. Fechando a porta, o bom pastor protege suas ovelhas dos perigos noturnos. Abrindo a porta pela manhã, o pastor conduz seu rebanho às águas tranquilas e às campinas verdejantes, conforme o Salmo 23.
Uma das imagens bíblicas mais fortes do Concílio Vaticano II para definir a Igreja de Jesus é exatamente a do redil, aquele lugar onde as ovelhas se reúnem em torno do seu pastor. A Igreja é um redil, do qual Cristo é a única e necessária porta. É também a grei, que é igual a rebanho, da qual o próprio Deus renunciou ser o pastor, conforme Isaías 40, versículo 11, Ezequiel 34, versículos 11 seguintes. Suas ovelhas, embora governadas por pastores humanos, são, contudo, incessantemente conduzidas e nutridas pelo próprio Cristo, bom pastor e príncipe dos pastores, que deu sua vida pelas ovelhas. Lumen Gentium, sexto, ponto sexto, não sei, item sexto. Jesus nos fornece um critério de fidelidade. É pela voz de seu pastor que a ovelha o identifica. Não muito bem dotadas de visão, as ovelhas apuram os ouvidos para não serem atraídas por um mercenário ou falso pastor que explora as ovelhas sem se importar com a vida delas. Ora, a voz de Jesus nos vem por sua igreja, pelo magistério eclesial, através da tradição apostólica, o ensino dos concílios e dos papas, a supervisão dos bispos em comunhão com Pedro. É tempo de vozes dissonantes. Livros com doutrina estranha à ortodoxia, mestres que destilam o veneno da rebeldia mesmo nos seminários, de onde sairão futuros pastores, além de um clima de libertinagem litúrgica, apesar dos constantes apelos do Papa e dos dicastérios da Santa Sé. O cristão fiel, atento às moções do Espírito Santo, saberá separar o joio do trigo, discernir, e não confundirá a voz do pastor, o único que deu a vida por nós, com os gritos do mercenário e do assaltante noturno. Então, veja bem, o cristão fiel, atentos às moções do Espírito Santo, saberá separar o joio do trigo e não confundirá a voz do pastor com os gritos do mercenário e do assaltante noturno. Sou uma ovelha fiel? Estou atento à voz do pastor que chega a mim através da Santa Mãe Igreja? Ou dou ouvido a vozes dissonantes? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e imagens que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Usem à vontade, porque a ordem é de Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. E nós temos que procurar evangelizar para salvar as almas. Porque se nós analisarmos, sem julgar, se nós analisarmos friamente o mundo secular, veremos que há muitos que podem efetivamente perder a vida eterna, porque desprezam a palavra de Deus, desprezam Cristo, desprezam o amor cristão. Então, analisando friamente, nós vemos que muitos irão perder a vida eterna, a convivência eterna com Deus, verão então afastados de Deus, no que se chama inferno. Então vamos procurar, ainda é tempo. O tempo é aqui na Terra. Vamos procurar evangelizar e salvar almas. Santo do dia é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor. Ele é redentorista, portanto. Me parece um padre muito moderado, muito espiritualizado. Sua bênção, padre Evaldo.
Vamos ao santo do dia, então. Santo Anacleto é o santo do dia 26 de abril. São Anacleto era grego. Seu nome significa aquele que é chamado. Anacleto foi ordenado diácono por São Pedro. Discípulo fiel, Anacleto seguia Pedro por toda parte, desbravando a cidade de Roma e reconhecendo a realidade de diversas igrejas cristãs. Reconhecendo ou conhecendo, né? Foi eleito Papa em Roma e aproveitou um tempo de paz concedido aos cristãos sob o reinado do imperador Vespasiano para organizar a igreja, que crescia rapidamente. Chegou a ordenar 25 sacerdotes em Roma. Também foi dele a estranha ordem de que os homens cristãos não deveriam ter cabelos compridos. Olha, naquela época ele, né, deu esta ordem que os cristãos não deveriam ter cabelos compridos, os homens. Anacleto foi o segundo sucessor de São Pedro e foi o terceiro papa da Igreja de Roma, governando-a entre os anos 76 e 88. Ele mandou construir um pequeno templo na tumba de São Pedro. Morreu mártir no ano 88 e foi sepultado ao lado de São Pedro. Com o passar dos anos, a vida de São Anacleto confundiu-se em duas. Durante muito tempo, a igreja celebrou Santo Anacleto e Santo Cleto como dois santos diferentes. No fim, os dois eram a mesma pessoa. Então, São Cleto e São Anacleto são a mesma pessoa. Reflexão. Anacleto, um bom pastor, vigiava e rezava com os perseguidos. Com eles, reunia-se nas catacumbas para celebrar o ofício divino. Zelou pela dignidade dos locais de culto e construiu uma pequena capela para a veneração de São Pedro. Foi o Santo Papa. Foi um Santo Papa. Olha, Santo Anacleto, ou São Anacleto, ou São Cleto. Foi um Santo Papa. E dentre todas as realizações, acreditava que a beleza dos lugares sagrados ajudava a criar o clima de oração. Como está o cuidado e o carinho com a sua comunidade, meu irmão, minha irmã, católico apostólico romano? E também você que é de outra denominação religiosa, que tem sua igreja, como é que está a preservação, o cuidado com os seus irmãos, não só o prédio físico, mas com os irmãos em geral, a comunidade. Oração, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, Deus onipotente, El Shaddai, quiseste que Santo Anacleto governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Santo Anacleto, rogai por nós. Amém. 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 Assim seja. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá, ele vai providenciar se for para o seu bem. E Maranata, como dizem os protestantes, os evangélicos, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Os evangélicos colocam a tônica na penúltima sílaba. Não importa, é do aramaico esse texto. É do aramaico, dialeto de Jesus. Significa: vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Senhor, vem. É a volta de Jesus que nós aguardamos. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, conforme disse São Paulo apóstolo. Então vamos aguardar a vinda de Jesus, o retorno, mas para que tenhamos a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude, onde seremos glorificados como Jesus, nos arrependamos dos nossos pecados diariamente, não morramos em pecado mortal. Peçamos diariamente o perdão a Deus e confessemos aos padres, aos sacerdotes, aos pastores, quando tivermos pecados mortais. Shalom, a paz.